Tu sabe o que é orgasmo? Sim. Tu Sei. já teve, no caso? Graças a Deus. Mulher, falar a verdade, eu acho que eu não sei. Te juro. Acho que sim, né? Porque, enfim, né? O orgasmo é um negócio também bem complicado, né? Mas eu acredito que sim, sim. Eu diria que sim. Não sei, porque do jeito que ele faz, que é tão rápido que não dá tempo de eu sentir. Eu acho também é isso. Assim, do jeito que as pessoas falam, eu não sinto. Praticamente assim, eu acho que é isso. É muito prático, na verdade, como eu já sei onde é. Porque eu tenho preguiça, na verdade, não vamos mentir, eu morro de preguiça de fazer isso. Aí, às vezes, quando a gente tá dentro do ciclo menstrual e tudo mais, tem um período que a gente fica extremamente agitada e, às vezes, eu percebi que meu corpo, ele exigia certas ações minhas desse critério e eu ficava mais relaxada depois que eu conseguia. Aí, não, a gente tem que aprender aqui onde é que é pra ser rápido. Porque eu tenho muita preguiça de fazer isso. Então é rapidinho mesmo. A gente sabe onde é o ponto G e vai lá só, tipo, 2 minutinhos. Acabou. Amém. Com a idade, as experiências, você vai vendo, assim, vai melhorando, você vai se conhecendo mais, e às vezes você acha que já teve, quando depois vê, foi melhor ainda, e você diz assim, talvez eu não tinha tido, agora eu tive. Tipo assim, entendeu? Aí não sei, vai que daqui pra frente eu ter outra experiência melhor ainda e vou dizer, não, então nunca tive, agora eu tive, entendeu? Mas se eu falando de hoje, eu diria que sim, que eu tive. Eu acho que a minha experiência é um tanto sui generis também, porque eu acho que no ambiente da minha casa predominava muito, não se fala disso, né? E o não se fala disso é uma interdição muito interessante, porque esse aspecto sensorial que você aborda, de tratar esse tema com naturalidade, não era visto. Tipo, a minha mãe sempre foi muito recatada, né? Esse sentido recato mesmo, tipo, sim, eu não troco de roupa na tua frente. Falar de sexo, cena de sexo na televisão desvia o olhar, sim, essas coisas assim, que acaba por talvez impregnar o tema de uma censura muito moralista, né? Sim. Então o ambiente que a gente foi criado dentro da nossa casa foi assim muito de censuras em tudo, né? E isso acaba por atrapalhar mesmo, de fato, assim, o percurso emocional e sexual. Por exemplo, como a gente não falava muito, acaba que você vai pesquisar, né? Na minha vida acadêmica, acabo pesquisando, né? Muito sobre essa temática. E na antropologia, que foi um desbunde, né? Porque aí eu começo a estudar corpo, sexo e gênero, e é o campo que eu pesquiso hoje. Mas a minha relação, por exemplo, com a sexualidade não é muito tranquila, né? Deveria ser, né? Mas não é tranquila porque o ambiente doméstico, nem sequer as trocas afetivas de abraço, do outro se ver, isso daí já não existia, né? E acaba aparecendo, e a mensagem que é subliminar é de que aquilo dali é proibido, sujo e é perverso. Eu sou da família tradicional brasileira. Meu pai foi embora de casa quando eu ainda era muito nova. Minha mãe, eu fui criada num lar de testemunhas de Jeová. Até bem pouco tempo atrás eu ainda me identificava com a religião e tudo mais. E isso também interferiu muito na época que eu fui assumir que eu era assexual, porque às vezes chegavam alguns momentos que eu achava que eu tava só me reprimindo, ao invés de estar construindo a minha sexualidade. Então eu ainda tinha aquela dúvida, será se eu não sou uma sapatão ou uma pessoa hétera e tudo mais, e eu tô só me reprimindo? Será que eu não tô só com culpa católica, aquela famosa culpa católica? Eu tenho uma tia que eu converso mais ou menos, bem mais ou menos mesmo. A gente tem uma relação muito boa e aberta, mas na família não tem. A família não dá abertura, nem irmão, nem mãe, nem nada. Não dá. Então, meus amigos ou qualquer pessoa que eu ver na rua, eu converso. Mas na minha casa não, porque não tem abertura. Como a minha mãe sempre foi muito púdica com isso, eu me sinto à vontade hoje em dia pra falar, de jeito nenhum. Aí acho que nunca vou
me sentir. Ela sempre deixou claro que, tipo assim, era uma coisa natural, que ia acontecer, mas ela só, tipo assim, deixava para o paciente se cuidar, aquela coisa toda, nunca teve aquela pressão, tem que ter tanta idade, tem que estar formada, tem que ter não sei o quê, namorada aqui em casa só com... Nunca teve isso aqui em casa, entendeu? Nunca foi aquela conversa de você conversar sobre sexo, eu nunca conversei sobre sexo. Nunca conversei sobre sexo com ela? Ela nunca te deu abertura? Não. Nunca. Nem com a irmã, nem com ninguém. Assim, da família, não. Quando você fala de Foucault e dos interditos, ele fala muito de que a questão de se falar muito em sexo parece que está tudo livre. Não está livre, na verdade, né? Então, esse falar muito... O que é que você está falando, na verdade? Isso. Não, e falar muito, na verdade... A proibição implica num desejo de... Isso, né? Então, isso é muito interessante, assim, em todas as instâncias educativas. E acho que muitas ciências se apropriaram dessa sexualidade para dizer, não, vamos abrir a sexualidade. Não abriu coisa nenhuma. É no sentido de vamos normatizar essa sexualidade. Então, eu analisando, né, depois faço como você, de caminhar e de muito estudar, aquilo que parecia muito aberto na minha educação... A oferta de sexo hoje não implica conhecimento sobre o sexo. Ele se tornou simplesmente uma função genital ali que muita gente acaba se reportando. Sexo é só isso? É esse atrito permanente de cofre, essa oferta. Porque na minha época, por exemplo, você ia numa locadora pegar um filme erótico, meu Deus do céu, você tinha que botar debaixo de uma bolsa e se esconder para aquilo dali, porque era algo que era o aspecto moralista daquilo dali, né? E hoje você acessa o tempo inteiro. Se você quiser, aquilo dali está super abundante. Aí você tem que perguntar por que essa abundância? O que implica nisso daí? O pornô lésbico, eu acho que só o conteúdo pagando, feito por lésbicas, que vai ser bom mesmo para a mulher. Porque o que tem não é feito para a mulher de jeito nenhum. Então o que eu assisto é normal. É pornô hétero, digamos assim. Na pesquisa que eu fiz com 600 mulheres lésbicas no Brasil inteiro, o que elas fizeram? Elas tiveram muito mais prática, elas tiveram uma diversidade maior de prática sexual com mulher do que quando um percentual delas que também tinha sexo como fazia com o homem. Então, no sexo com o homem, o pênis era o dominante. O pênis vinha e dominava. Tinha prática de sexo oral? Tinha, né? Mas... era mais rápido, não demorava tanto. Então, você acredita que as mulheres nessa pesquisa me informaram, elas tiveram um percentual muito maior, 50% dessas mulheres que fazem sexo com mulheres tiveram prática de sexo anal. E 10% das mulheres que tinham parceiros masculinos tiveram sexo anal com eles. Então, será que entre mulheres o acesso a minha sexualidade e a sua acaba não sendo maior do que às vezes entre... Então, Essa é uma pesquisa muito interessante. É a gente pensar nesse corpo como um corpo que está lá disponível para o encontro, né? Agora veja, às vezes é com uma mulher que eu abro todas as minhas perspectivas de orgasmo e de prazer, até anal, por exemplo. E com um homem às vezes não vai rolar. Outra questão dos pais e sociedade e televisão e todo mundo, eu não tinha na minha cabeça nunca que eu era lésbica, sabe? Eu tinha um jeito bem masculino quando era criança e eu carrego muito disso hoje ainda. Então eu sempre sofri bullying na escola. Sapatão, não sei o quê. E eu ficava muito triste com isso, eu não tinha amigos e tal. E talvez isso tenha sido um bloqueador muito grande para minha própria percepção enquanto homossexual. Eu sempre fui muito assim, meninozinho, entendeu? Que eu gostava mesmo era de brincar, nunca gostei muito de boneca. Tinha muita boneca, mas o negócio era brincar na rua, jogar bola, subir em árvore. Tipo assim, então eu nunca fui ligada com essas coisinhas muito menininha de querer um namoradinho, porque eu quero casar, eu quero não sei o quê. Nunca tive muito isso, então foi acontecendo naturalmente. Não sei dizer assim quando foi, não. Meu primeiro namoradinho foi aquelas coisas de escola, mas eu já tinha 14 anos. Meu primeiro beijo foi com 14 anos. Então, mas foi aquela coisa mesmo só
namorinho de escola mesmo. 14. Aí já tava perto, faltava um mês pra eu fazer 21 quando eu perdi a virgindade. Então já foi assim, tarde, né? Que hoje então nem se fala. Como eu ainda tenho o meu corpo e os meus desejos, eu não sou uma pessoa quebrada nesse aspecto, vivenciar minha sexualidade, ela vai também dialogar com a sexualidade de outras pessoas. Então, primeiro conhece a ti mesmo para poder conviver com outros. Então, para mim compreender minha sexualidade nesse aspecto, até mesmo de me sentir satisfeita dentro de um outro relacionamento com outra pessoa, ou dentro do meu relacionamento comigo mesma, eu tive que compreender até quais eram os limites da minha sexualidade. Eu sinto desejos. Esse é o meu tipo de sexualidade. Eu sou assexual estrita, ou seja, eu não me sinto atraída a outras pessoas de forma geral, porém eu ainda gosto de tipos de afeto. Tem uma coisa assim que me marcou muito na minha infância. Eu lembro que quando começa, né, a aparecer os botãozinhos aqui nos seios, e eu fui numa farmácia, né, comprar algo que a minha mãe mandou comprar, e o rapaz, não era nem um rapaz, era um senhor, ele tocou no meu seio. Nossa, que dali foi uma coisa tão ruim, dolorida pra mim, que ele colocou, ó, já tá nascendo um botãozinho. Eu corri pra cá, só que eu corri pra falar pra minha mãe, só que eu conhecia a minha mãe ia matar ele. Ela ia lá, ela ia esganar ele. E eu disse, eu não posso falar pra minha mãe, que a minha mãe vai criar uma confusão. E eu passei a usar a camiseta e eu colocava 2 pedacinhos de pano aqui por dentro da camiseta para não aparecer. Né? E eu brincava muito, sempre assim, minha infância foi maravilhosa, brinquei demais. Mas toda vez que eu esquecia esses paninhos assim, eu tinha o quê? 9, 10 anos. Então isso era muito traumático para mim, porque eu ainda queria, tanto que eu menstruei com 15 anos, mas eu ainda queria brincar de boneca, porque eu não queria, sabe, foi tão boa a minha infância, que eu não queria me separar daquilo. E eu sabia que eu não podia dialogar nem com a irmã, nem com o irmão, porque eu não sabia a quem recorrer. Mas eu não passava mais perto dessa farmácia, eu tinha assim, sabe, trauma e tudo mais. Antes de ser assexual, eu sou mulher negra e eu não encaixo muito bem naquele padrão da mulher negra hipersexualizada. Não sei se reparou, mas meu corpinho é estilo europeu. Magérrima, muito magra mesmo e com pouquíssima carne. Mas enfim, a gente aceita e se ama do jeito que é. Mas eu cresci em alguns espaços que repetiam pra mim que eu não era a garota atraente, que eu não era a garota que ia ser escolhida pelos rapazes ou mesmo pelas garotas também. Então, reflete muito naquilo, da forma como eu me vejo. Essa coisa daquela cobrança de quando eu chegava no lugar, por ser mulher negra, ela é mais gostosa, ela é mais quente, ela é mais né, sexualizada, né? Tem um borogodó. E não é assim, né? E se não for assim? E aí eu lembro muito de chegar em determinado lugar, eu sempre participei de movimento, eu participava, quando eu entrei assim no Coisa de Negro, a gente ia para muitas festas, né, que tinha muitos artistas. E eu lembro que tinha muitos homens brancos que vinham com aquela coisa do desejo de querer, tem que levar a Alda pra cama, porque ela é bonitona, porque ela é gostosa, e porque o negócio vai... Isso era muito ruim para mim. Eu me sentia muito mal. Porque a gente quer uma coisa leve, uma coisa que não haja uma cobrança de que você tem que ser... Né? De desempenho. Você tem que ser a pessoa gostosa. Ela ajuda muito isso, porque a busca do outro na alteridade, da exploração sexual do diferente, ele é uma coisa muito antiga. É evidente, toda vez que existia uma invasão militar, existia estupro. E a nossa ocupação aqui no Brasil, com os povos indígenas e depois com os povos africanos, foi algo que a gente fica falando assim, essa cartela de cores aqui no Brasil, ela é resultado de uma exploração sexual e de uma violência que é histórica, né? De alguma forma, no momento que vocês estão juntos, tu já fingiu, assim? Já. E nem toda vez a pessoa tá assim, passa enquanto mais difícil, passa mais o negócio custa. Eu já, várias vezes. Como é, tipo... É horrível. Não é bom, não. Quem tá ali quer que a coisa acabe e não acaba logo, passa enquanto mais a gente quer que acabe, mais custa. É tipo assim, quando ele quer, que eu não quero, sabe, o homem lá se zanga logo. Aí zanga logo, pela vai dormir. Aí eu vou lá, dou lá e tudo bem. Mas conversar assim com ele a respeito disso, não. Não conversa, não. Não conversa. Assim, geralmente eu cedo. Até mandando vontade.
Eu cheguei lá e eu sempre pergunto o perfil, qual o perfil da noiva? Às vezes a mãe tá lá assistindo, a avó tá assistindo. Já teve um caso de uma mãe passar mal, porque eu fui falar de sexo oral. E a mãe subiu a pressão e a menina fazendo assim. E eu aqui com a prótese e tá ensinando. E as meninas... Aí foi alguém chegou pra mim e disse, a mãe dela tá passando mal. Aí eu fiquei super constrangida, porque eu perguntei pra ela quando eu cheguei. Eu digo, eu posso falar de tudo? Porque eu pergunto. Tá a vovozinha lá, tá a mãe, tá a tia, tá a madrinha de 90 anos. E aí? Como é que a gente vai falar sobre isso? Não, pode rasgar, Drica. Rasga aí. Tá bom, pois vamos. E a mãe passou mal. E aí eu cheguei na casa dessa moça. Eram moças, né? Mas o buraco De 20 e poucos anos. E aí, eu digo, sim, eu sempre pergunto, né, qual o perfil da noiva, se eu posso tirar alguma brincadeira e tal. Não, Drica, ó, ela é virgem. Isso no meu pensamento, eu fiquei, caraca, se não bate, gente, se ela chega lá na noite de núpcias, aposta, né? E não bate. Então, isso que você falou é muito interessante. Essa legitimidade no casamento, ou seja, pode agora porque tá casado, a probabilidade de você ser infeliz, então, é o test drive. Eu digo pra minha gente, faz o test drive, vê como é, né? Sente, porque às vezes o cara é ali, quando você vai pro beijo, pra cama, é uma coisa, é uma negação. Então eu já tive assim, testemunhos, Drico, o homem era tudo de bom, a pegada do homem era boa, chegou na cama, meu Deus, eu disse, meu Deus, acaba logo, eu quero é me ir embora. E até essa questão de não falar. Devolve o produto. Exatamente. Propaganda enganosa. De não Se você falar. tá se casando virgem, você não vai devolver, não. Você vai aceitar, porque aquela dali é a tua condição. Exatamente. Então, E nunca vai ter outro parâmetro de comparação, né? Até porque a gente é criada para dar prazer, mas a gente não é criada para ter prazer, Sim. né? Não é nenhum tipo de frustração. Assim, eu queria que demorasse mais. Ele é todo agoniado, até no sexo ele é agoniado. Ele fez, ele se satisfazia, pronto. Aí dormi. A história da lingerie, né? Às vezes eu fico brincando. Eu tenho a preocupação de comprar lingerie. Vamos ver aí se traz umas coisinhas diferentes, porque é só a gente que tem que ter a preocupação, né? Também assim não dá. E aí quando você fala em, vamos imaginar aquele período em que as mulheres, quem escolhia o marido era a família, era o pai, né? E aí tem uma historiadora, Mary Del Priore, ela tem um livro que é bem interessante, a história das mulheres no Brasil, que ela coloca que os chás que eram feitos era para as mulheres se tocarem, as mulheres que eram casadas, que tinham marido, mas não tinham prazer, porque eles iam buscar prazer com as outras, né? Com outras mulheres, às vezes nos bordéis e tudo. Então elas faziam aquele espaço ali para elas se tocarem, para elas, ali elas tinham prazer. Existia um tratamento, que era o tratamento de mulheres histéricas, que elas eram amarradas nas camas, eram levadas para manicômios, elas eram amarradas e um médico usava um vibrador e ela ficava ali tendo convulsões, era o tratamento dela, né? E aí era mandada de volta e a mulher mansa de novo, né? Tem um filme tão legal sobre isso, mas um filme com a visão boa, chama Histeria. É histeria. Porque a histeria era uma muita gente. E elas voltavam tudinho. Tinha uma que voltava 20 de novo, que eu tô péssima. O cara, eu achei aquele médico top. Aquele médico era top. O bichinho teve lé, gente. Lesão pessoas repetidas de tanto tchan. O filme é top. É bem cool. O prazer teve, entendeu? Pode não ter tido aquele orgasmo, aquela coisa mesmo assim, parece que eu acertei um ataque cardíaco, né? Mas teve o prazer daquele momento, daquela noite. E também você, pelo menos eu, tipo assim, do fato de ter feito, ele sentir prazer, ele usar, pra mim também já foi legal, entendeu? Então, eu acho que as experiências são válidas. Nesse sexo que é validado na relação com o outro, que em geral é um outro masculino, né? Há uma série de interditos, né? Que é o sexo entre mulheres, que é o você descobrir o teu próprio corpo. Então é aquele sexo heterossexual onde é validado se o outro me der prazer. Então eu não sei me dar prazer, o meu sexo está a partir do que o outro me dá. Eu prefiro na relação. Eu não vou mentir, não gosto, às vezes que eu tipo assim, já masturbei, mas não é uma coisa muito frequente. Tipo assim, na verdade é muito pouco frequente. Porque eu realmente, não é nem por questão de preconceito, aquilo não, é porque realmente eu prefiro quando tem contato.
contato humano do que aquele negócio de eu fazer sozinha, entendeu? Eu acho aquele negócio também, eu acho muito mecânico também o negócio de fazer sozinha, até porque você já sabe. Porque se você conhece seu corpo, você sabe seu ponto. Você vai direto no ponto, morreu bem ali, né? Foi, acabou. Não, eu já fiz, mas não senti nada. Nada. Só pra me ver o que eu senti, não senti nada, não. Existe uma coisa mais perseguida dentro da religião do que o alto prazer? Sim. Né? Dentro do conservadorismo é como se você estivesse dando um prazer que não tem finalidade alguma. É a mesma coisa de alguém perguntar qual é o objetivo da arte. Aí você pergunta, bom, a arte tem que ter uma função, tem que ter algo pré-estabelecido para ela. É a mesma coisa da sexualidade, eu acho, né? Depois você pergunta, grande vínculo que tem com a sexualidade é a procriação. Isso atrapalha demais, né? Eu me descobri sexualmente muito cedo, com a masturbação. E eu lembro que eu nem sabia o que era, e nem sabia o que era orgasmo, e eu já tinha, muito cedo, criança mesmo, antes da adolescência. E eu acho que isso foi um dos fatores que me fez tratar com tanta naturalidade, porque quando minhas amigas na escola estavam começando a se descobrir, a descobrir o corpo delas, eu já conhecia o meu perfeitamente, entendeu? Então, eu acho que isso me dá muita segurança na hora do sexo, na hora da conversa sobre o sexo, sabe? Na hora de conhecer uma pessoa, de falar meus interesses. Tem um filho de 11 anos, uma vez ele tava deitado assistindo lá os filminhos dele. Acho que ele tava pegando na pintinha dele e a bichinha endureceu. Ele, mãe, o que foi, menino? Minha pinta tá dura. Eu disse, rapaz, deixa uma hora ela vai descer, uma hora ela vai amolecer. Eu disse, tu tava pegando nela, ela ficou dura, deixa de estar pegando nela que ela vai voltar ao normal. Aí saí, pronto, né? Eu disse, meu Deus, se a gente não tratar essas coisas com uma certa tranquilidade, né? Pra aquilo dali era um absurdo se eu chegasse, não fico fazendo isso não. Então, pegar no meu pênis, pegar na minha vagina, me tocar é algo ruim? Quando eu era mais nova, eu tinha muita culpa, sabe? Eu fazia porque é uma coisa boa e eu não reprimia a minha vontade. E aí, só que era escondido, era bem assim, sagaz, mas eu sentia culpa depois, sabe? Ficava, meu Deus, isso é errado, não sei o quê. Pelo que a gente escuta, né? Os pais falarem e tal. Mas isso não me impedia, mesmo a culpa, porque é uma coisa muito boa. A questão da prática sexual, ela traz poder pessoal. Traz demais. Né? E aí você imagina, quando Sherry Height fez a publicação dela, Deus como ela do céu, foi aquele livro escrachada, lindo, né? Porque assim, ouviu mulheres que diziam, olha, eu prefiro outras práticas a ser penetrada. Mas assim, eu deixo ele me penetrar. Isso! Quer dizer, que era através desta criatura, né? Desse clitóris aqui, né? Que não é só essa cabecinha, né? Que ele é muito maior do que aquela cabecinha. Aquele livro é fantástico. Né? E ela dizia assim, as mulheres diziam, olha, eu não preciso do pênis para eu gozar. Mas aí eu vou porque eu tenho pena do meu parceiro, porque eu acho que eu devo. Quer dizer, é submeter-se para algumas mulheres a uma determinada prática, não porque ela sinta essa necessidade de. E aqui eu também não estou demonizando que um pênis ou uma penetração não possa ser prazerosa. Né? Tava lá na situação, assim, com algumas pessoas e eu simplesmente caía na risada. Começava, eu olhava a situação em que eu tava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E simplesmente começava a rir. Tanto é que quando foi pra meio que acontecer e tudo mais, eu ri o processo todo. Só que como já aquela história, né? Eu já tinha um vínculo com a pessoa já entendeu que aquilo ali pra mim estava como aquele momento de chegar num amigo, abraçar, enforcar, passar a mão na cabeça e dizer, bro, tá de boas. Para que esse clitóris fique inchado e congesto, a gente precisa não ser diabética, a gente precisa estar com artérias bem desobstruídas. E a menopausa, eu digo muito para meus alunos, Deus é mesmo um sacana, vocês me perdoem, só podia ser homem mesmo, porque lascou com nós mulheres, porque nos deu uma menopausa. Aí eles ficam toda hora, deu uma não é mulher, deu, é real, definitivamente mulher não foi. A penetração é ótima e é uma coisa que eu gosto muito, mas só ela não vai. Então, quando eu tô sozinha, nem sempre eu faço, é mais rápido.
não é tão elaborado. Quando eu tô com alguém, acontece. E talvez seja isso que seja difícil. Porque é muito bom, mas não foca no que é melhor. E para focar no melhor é difícil. Acho que pela sensibilidade, pela questão da anatomia e tal, não sei, né? Mas é sempre estimulação no clitóris. Os homens não entendem a sexualidade feminina, não entendem mesmo, né? E eu vejo assim, eu estou em vários fóruns, eu passei de fórum de trans, passei de fórum de, né? Só ainda não das prostitutas, porque ainda não encontrei nenhuma para entrar, né? Mas é interessante como as feministas mais jovens, elas brincam com essa coisa do homem ainda não descobriu onde é o clitóris. Aproveita para descobrir onde é. Tipo assim, eles não sabem sequer dar prazer para a mulher, ele sabe dar prazer para ele. Isso ele aprendeu muito bem, né? Mas as meninas ficam brincando o tempo todo. Também por aí. Hã? Tem cara sabido. Mas porque eles estão sendo treinadinhos, né? Tem que treinar. E a relação sexual, ela só se dá mesmo na cultura. Não adianta. E aí é legal essa coisa também de dizer o que quer, Educar, né? Eu gosto assim é legal, assim, eu gosto. Não ficar aqui caladinho, né? E ficar só, não tá me dando prazer, mas ele tá tendo, então eu vou ficar quietinha, né? Eu também quero, meu filho, vamos lá, vamos junto. Bora. Não dá pra ir sozinho lá, levantar a bandeira sozinho, não. Eu acho que o grande ganho que a gente teve com toda essa coisa do feminismo, e Sharon Haidt foi tão importante, é a coisa desse conhecimento do corpo, né? Da gente tomar posse desse corpo. Sim. E da gente não repetir o discurso dessa moça que falou com você, por exemplo. Porque o cara é bom, porque ele é bom se ele me der prazer. E eu não sei me dar na hora. Exato. Quer dizer, e por que não sou eu? Né? Então, muitas mulheres tem dificuldade para ter orgasmo, porque sem toque no clitóris vai ser difícil. Vai ser mais difícil, não é impossível, mas vai ser mais difícil, né? Então, e aí veja, a mulher é tocada na cabeça do clitóris, o parceiro vai lá, então ela tá mais passivona, espera que ele manipule aqui, né? Vou já fazer um outro comentário, toca aqui, ele tem que parar de tocar, porque como é que ele tá com a boca lá e tá penetrando? É impossível, não dá, né? Então, tem que parar com a mão, com a boca para penetrar. Parou de estimular o clitóris, o orgasmo não vem. Então, e cadê a sua mãozinha? Para você conseguir se tocar enquanto ele tá. Então, essa tomar posse do meu corpo e eu estar confortável comigo vai me ajudar a estar confortável com qualquer pessoa.